Capítulo 330. Ajuda? Klein repetiu a palavra silenciosamente e ficou momentaneamente um pouco perplexo. Quando Sharon assumiu a missão de protegê-lo por 3 dias, foi principalmente por causa do dinheiro. Para uma especialista de sequência 5 estar disposta a assumir tal missão era, em si, uma probabilidade baixa. Podia ser casual, mas não era algo que pudesse ser forçado. Além disso, naquela época, Klein estava tentando desesperadamente se salvar e estava tão frenético que não estava disposto a desistir de nenhuma esperança. Como tal, ele ainda se sentia muito grato por poder receber a ajuda de uma Beyonder tão poderosa, mesmo que fosse por causa do dinheiro. No entanto, isso foi tudo. Ele não interferiria imprudentemente em uma situação desconhecida e perigosa, desconsiderando completamente sua própria força e circunstâncias pelo bem da outra parte. O plano original de Klein era que o conhecimento de misticismo do jovem Sol pudesse basicamente ser verificado como pertencente à era pré-cataclismo. Naquela época, os antigos deuses que exerciam o poder e os atuais 7 deuses e deuses malignos não pareciam ter nenhuma sobreposição entre si, então era possível que os 2 sistemas de misticismo fossem definitivamente muito diferentes. Portanto, mesmo que conhecesse os detalhes, não ousaria experimentá-lo descuidadamente. Ele tinha que verificar indiretamente para saber quais ainda poderiam ser usados e quais não surtiam efeito. Era exatamente como o ritual de sacrifício de antes. Klein já havia descoberto o procedimento do Sol, mas esperou pela resposta do Sr. Azik antes de ousar conduzir o experimento. Era para evitar que algo inesperado acontecesse. Quanto ao enforcado, ele estava no posto de bispo ou capitão da Igreja do Senhor das Tempestades, então definitivamente possuía um pouco de conhecimento de misticismo também. No entanto, o problema era que isso era muito ortodoxo e muito envolvido com o domínio do Senhor da Tempestade, assim, tornando-o não necessariamente adequado para o uso de Klein. Nem todos os rituais podiam ser realizados pedindo ajuda a si mesmo, e ele teve que considerar o fardo espiritual que tinha de carregar ao orar para si mesmo. Com esses fatores em mente, Klein voltou sua atenção para os ex-membros de uma organização secreta, Sharon e Marik. O conhecimento que eles possuíam era mais adequado para os Beyonders sem registro usarem como referência. Havia também alguns pouco ortodoxos e estranhos que eram eficazes. Claro, isso não significava que ele desistiria de trocar informações com o Sol e o enforcado. Por ter conhecimento dos tempos antigos, conhecimento ortodoxo e conhecimento secreto e não ortodoxo, isso resultaria em ele ser mais completo, dando-lhe uma compreensão mais profunda do misticismo. E era exatamente isso que Klein queria. Ele nunca havia esquecido que seu objetivo final era retornar à Terra. Então quanto mais conhecimento de misticismo tivesse, melhor. Quanto mais abrangente, melhor. Quanto mais profundo era o conhecimento, melhor era. Claro, a premissa de perseguir esse objetivo é livrar-se de Insizanguil e vingar a mim e ao capitão. Klein olhou para Sharon e Marik e disse com os cantos da boca curvados: preciso saber que tipo de ajuda você precisa de mim antes que eu possa considerar concordar. Eu não vou, nem é possível para mim brincar com a minha vida. Sharon, que usava um pequeno chapéu preto, assentiu levemente e reconheceu as palavras de Klein. Marik, que estava sentado do outro lado, inclinou-se para a frente e levou o punho à boca. Nós originalmente pertencíamos a uma organização bastante antiga e secreta. Isso eu posso imaginar. Klein manteve uma expressão séria e estoica. Essa organização tomou forma no início da Quinta Época, depois que as tempestades do Mar Berserk cortaram os continentes Norte e Sul, formando o Reino das Terras Altas do Continente Sul e o Reino da Paz. No entanto, estou apenas falando sobre isso por alto.
As origens desta organização podem ser rastreadas até antes da Quarta Época, bem antes do cataclismo, o pálido Marique continuou descrevendo. Isso, eu sei disso também. A escola de pensamento rosa, não é rastreável até a época do Rei Mutante. Klein tinha um olhar atento. Marique coçou o cabelo levemente bagunçado e disse: esta organização acredita em um Deus maligno, e eles acreditam que a magia é uma ciência e uma arte que muda de acordo com a vontade de mudar as coisas. Isso requer o estabelecimento de um sistema de ritual religioso, incluindo lei e ordem. Sim, antes da invasão do continente norte, eles eram uma organização ortodoxa no Vale da Paz e nas Terras Altas da Estrela, ao lado da Igreja do Deus da Morte. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que suas vontades se originavam de vários desejos. Combinados com os poderes de Beyonder, eles foram capazes de realizar todo tipo de coisas inimagináveis. Por causa dessas ideias, eles mantiveram uma tradição antiga e sangrenta de sacrifício primitivo, incluindo a esfola de pessoas e o uso de crânios de crianças como objetos rituais, permitindo que um grande número de crentes liberasse fervorosamente todos os tipos de desejos. Não podíamos aceitar a crueldade de tais atos, e também sentimos que era muito problemático na forma como eles lidam com seus desejos, então buscamos uma oportunidade de escapar dessa organização. Problemático na forma como lidam com seus desejos? Klein sabia que a escola de pensamento rosa era famosa por seus sacrifícios sangrentos, então ele não estava muito curioso sobre o primeiro. A loira e vestida de preto, Sharon, respondeu com uma voz etérea: a maneira como eles fazem isso é se entregar e queimar. Nossa filosofia é reprimir e mostrar moderação. Então é assim. Klein de repente pensou na descrição da sequência do prisioneiro. O corpo era a jaula do coração, e o mundo era a jaula do corpo. A loucura foi amarrada e o desejo foi suprimido. Se a escola de pensamento rosa compreendeu o caminho do mutante, prisioneiro, a filosofia de senhorita Sharon e Marique é claramente mais adequada às necessidades do método de atuação. Por que os outros membros não notaram isso? Isso não está certo. Ele franziu a testa ligeiramente. Vendo sua reação, Marique pensou que ele não entendia e explicou com uma voz um pouco rouca. Eles foram influenciados por aquele Deus maligno, e acreditam que ceder aos seus desejos os ajudaria a fortalecer sua própria força de vontade. Quando muitas pessoas soltavam seus desejos, elas também afetavam umas às outras, aumentando seu fanatismo, permitindo que sua condição atingisse o auge. Nossas opiniões são exatamente o oposto. Acreditamos que o desejo deve sempre ser reprimido no coração, assim como as chamas e o magma subterrâneo. Somente em um momento crucial ela pode ser desencadeada, produzindo um poder aterrorizante. Simplificando, é a diferença entre luxúria e abstinência. A influência que o Deus maligno tem está em contradição com os requisitos de seu próprio caminho. Parece que algo está errado. Klein perguntou pensativamente: então vocês escaparam para Backlund e agora eles estão vindo atrás de vocês? O homem morto no beco acabou envolvido nisso? Nós não o envolvemos. Ele se envolveu por causa de outra coisa. Marique refutou a segunda suposição de Klein, concordando com a primeira pergunta de Klein. Então, por que vocês simplesmente não fogem de Backlund? Existem algumas grandes cidades ao longo da fronteira do reino de Loen e da Baía de Desi. Além disso, vocês podem ir para Intis, Feisak, Feinapoter, Lemburg, Mazin e outros países. Em outras palavras, vocês têm um motivo para não deixar Backlund? O que poderia ser? Klein pensou por um momento e disse: ok, eu entendi a essência. que tipo de ajuda você precisa? Minha sequência não é alta e não conheço nenhum Beyonder poderoso.
Não há como eu ir contra essa organização secreta diretamente. Depois de obter as fórmulas de poção para a sequência 7, 6 e 5 do caminho do vidente e matar Lanevos, Klein realmente não precisava ficar em Backlund. Ainda havia uma grande lacuna entre ele e seu próximo alvo de vingança, Insizanguil, que tinha o artefato selado 008. Não havia esperança de sucesso em um curto período de tempo. Ele nem se atreveu a se aproximar, então não era impossível sair de Backlund. No máximo, sentiria o aperto por desperdiçar o aluguel que pagou adiantado. A razão pela qual Klein ainda estava nesta cidade grande era porque havia muitos Beyonders aqui. Também havia muitos recursos e ingredientes. Tornou-se um dos lugares mais convenientes para avançar sua sequência. Adequava-se à revelação de sua adivinhação naquela época. Quando eu me tornar um sem-rosto e estiver quase terminando de digeri-la, terei que sair para o mar e procurar uma sereia. Esse pensamento de repente passou pela mente de Klein. Sharon respondeu calmamente: seja nosso apoio. Para matar um Beyonder de sequência 5, juntos. Klein ficou um pouco surpreso ao perguntar: com sua força, aquela organização enviou apenas um Beyonder de sequência 5 para caçá-los? Será que a característica comum de um culto era não ter cérebro? Ele tem um artefato selado que me restringe muito, Sharon respondeu calmamente, seu rosto pálido, mas sua expressão delicada. A pessoa encarregada deste assunto é de fato um Beyonder de alta sequência. Mas ele foi levado a outro lugar pelas pistas que deliberadamente deixamos para trás, acrescentou Marik, não é como se tivéssemos apenas Backlund como nossa única base. Se pudermos matar a pessoa responsável pelos bairros próximos e tirar aquele artefato selado, imediatamente nos disfarçaremos e fugiremos. Depois disso, não teremos mais medo de ser caçados normalmente. Klein concisamente reconheceu. Mas por que você acha que posso ajudar? Pareço tão fraco. E o alvo é um Beyonder de sequência 5 e um estranho artefato selado. Você não está apenas na sequência 9. Você também é muito especial. Sharon olhou para ele silenciosamente com seus olhos azuis e disse com certeza. Haha, Klein só pôde responder com uma risada seca. A voz etérea de Sharon soou mais uma vez. Além disso, você ainda tem aquele olho. Aquele olho? Você está se referindo ao olho todo preto deixado para trás pelo mestre das marionetes Rosago? Klein assentiu ligeiramente. Mas eu só posso usar uma pequena porção dele, e não pode produzir muito efeito, já que foi corrompido pelo verdadeiro Criador. É o bastante. Sharon sempre foi tão concisa com suas palavras. Marik acrescentou: o Beyonder de sequência 5 com o qual estamos lidando tem características semelhantes às de Sharon. Só esse seu olho pode nos ajudar a encontrá-lo. Naquele momento, Sharon falou novamente. Marik será a primeira isca. Eu serei a segunda. Quanto a você, você é o caçador responsável por resolver o problema. Não posso garantir segurança absoluta. Mas você definitivamente estará mais seguro do que nós. Parece sincero o suficiente, mas precisarei ter certeza por meio da adivinhação. Klein ponderou por alguns segundos e disse: quero entender a situação sobre as características da outra pessoa e o artefato selado. Só então posso tomar uma decisão. Ponto.